Olá, bem-vindos. Eu sou a professora Márcia, professora de matemática da Escola PEI, Naerson Miranda, lá de Bofete, pertencente à diretoria de ensino de Botucatu. Estou aqui com vocês hoje, então, para uma aula de retomada, uma aula para o 9º ano de matemática. E desde já eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, pelo convite de poder participar desse projeto desenvolvido aí pela SEDUC. E deixo um forte abraço para todos os colegas profissionais lá da minha cidade. Sobre a aula, pessoal, como eu disse, então ela é uma habilidade que nós estudamos, vocês, aliás, estudaram lá no início do 3º bimestre, uma habilidade, assim, essencial para vocês, tá? Então, desde já eu gostaria também de fazer o convite para a gente poder desenvolver essas ideias juntos, né? E eu espero poder contribuir aí com a construção do pensamento matemático de vocês, tá? Então, vamos à aula? Vamos lá? Ok. Então, pessoal, olha só. O tema da aula são as relações métricas no triângulo retângulo, tá? A habilidade é a EF 09MA13. O que ela quer dizer para nós, né? Então, olha só, ela se trata de demonstrar as relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulos. Quanto ao conteúdo, pessoal, se trata das relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, de que forma, né? Com verificações experimentais e com demonstração. Então, basicamente, essa retomada que eu vou fazer com vocês, nós vamos fazer a parte das verificações na forma algébrica e também vai ter uma atividade para a gente desenvolver a ideia da prática, a parte da visualização, tá? Em relação aos objetivos da aula, olha só. Então, nós temos aqui o primeiro, que se trata de identificar as relações métricas do triângulo retângulo, né? Aliás, no triângulo retângulo, com manipulações algébricas e práticas experimentais, primeiro. O segundo é compreender as aplicações das relações métricas no triângulo retângulo. Então, a parte da compreensão aí é muito importante. E a terceira, a meu ver, essencial, é saber aplicar as relações métricas no triângulo retângulo na resolução de problemas em diferentes contextos. Então, entra a ideia da gente aplicar, né, a todas essas relações, mas na resolução de problemas. Tudo bem? Ok. Vocês já observaram que nesse slide anterior eu falei 3 vezes triângulo retângulo? Na verdade, se a gente for parar para pensar, o triângulo retângulo ele é uma figura fantástica, né? Mas por que será que ele se tornou tão famoso? Você já pensou nisso? Olha só. Então, desde a antiguidade, né, os construtores das pirâmides do Egito, eles já usavam uma de suas características mais marcantes. Vocês imaginam qual característica que é essa? Para obter cantos retos, ângulo de 90 graus, eles usavam uma corda, ela era dividida em 12 partes iguais, com 11 nós. E ao montarem um triângulo, como esse aqui da figura, olha só, eles sabiam que quando eles encostavam as 2 pontas da corda, eles obtinham o que eles queriam, exatamente o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, ok? Agora, retomando um pouco a questão de semelhança de triângulos, né? Então, aproximadamente 600 anos antes de Cristo é que ocorreu a primeira aplicação de semelhança de triângulos. Há 2 versões que explica esse cálculo, né? Na primeira, contada aí por Hierônimos, Tales, aí considerado um dos 7 sábios da antiguidade, famoso matemático, então conta que o Tales mediu a sombra da pirâmide no exato momento em que ela tinha a mesma altura dela. Então ele conseguiu medir a pirâmide no exato momento em que tinha a mesma altura dela. Essa é a primeira versão. A segunda, que é a minha preferida, então diz o quê? Contada aí por Plutarco, diz que o Tales ele fincou um bastão, olha só, como esse aqui do chão, ó, esse aqui da nossa figura.
Então, ele fincou um bastão e, utilizando a medida da sombra do bastão e a medida da sombra projetada pela pirâmide, ele conseguiu identificar, né, qual que era a altura da pirâmide. Então, com base nessas três informações, a altura do bastão, a medida da sombra projetada pelo bastão e a medida do quê? A medida da sombra da pirâmide. Para a época, isso foi uma tamanha façanha, tá? Ok. Então, o Tales, para ele efetuar o seu cálculo, ele imaginou esses dois triângulos, como nós podemos ver aqui, ó, projetados, tá? Então, o triângulo menor é justamente o bastão, a sombra, ok? E aqui nós temos a pirâmide e a projeção da sua sombra, né? Eu gostaria que vocês analisassem o seguinte, olha aqui o ângulo reto no triângulo menor, olha o ângulo reto aqui também na pirâmide, tudo bem? Se nós continuarmos, ó, analisa aqui comigo o ângulo formado no vértice C. Ele é congruente ao ângulo aqui formado no vértice T. Ambos os ângulos são iguais, possuem a mesma medida. Da mesma forma aqui em cima, ó, esse ângulo no vértice A, ele é congruente a esse ângulo aqui no vértice R. Tudo bem? Então, agora vamos pensar um pouco. O que será que são essas relações métricas no triângulo retângulo? Então, as relações métricas no triângulo retângulo, elas são expressões matemáticas, né? Assim, de uma linguagem informal, são as fórmulas, né? Então, elas são fórmulas que nos permitem que nós possamos identificar quanto que mede os lados ou o lado do triângulo retângulo, tá? Então, de uma forma bem simples, são expressões matemáticas relacionadas às medidas do lado do triângulo retângulo, ou parte delas, tá? Agora, eu convido vocês a analisar aqui comigo esse triângulo, onde nós vamos trabalhar os elementos principais do triângulo retângulo, tá? Então, analisemos aqui o triângulo ABC. Vocês conseguem enxergar que o triângulo ABC é o triângulo maior, tá? É dele que nós vamos partir, tá? Então, primeiro, ele é retângulo, portanto, aqui no vértice A é onde está localizado o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, tudo bem? Então, ó, a sua frente, oposto ao ângulo de 90, notado pela letra A, o Azinho, o maior lado desse triângulo é o que nós chamamos de hipotenusa, tá? Lembrados? Ok, maior lado do triângulo sempre oposto ao ângulo de 90, tá? Na sequência, os segmentos notados aqui, ó, pela letra B e pela letra C, esses dois segmentos eles formam o ângulo de 90 graus. Eles são os nossos catetos, tá? Aqui, ó, o segmento na vertical perpendicular à hipotenusa, nós temos a altura, nós chamamos de altura relativa. No caso, a altura desse triângulo, tudo bem? Ok. Esse segmento aqui, ó, notado pela letra M, é a projeção do cateto C, tá? Ou seja, é a sombra desse cateto. Da mesma forma, do lado direito, o segmento notado pela letra M é a projeção do meu cateto B, certo? É a sombra dele. Então, esses aí, ó, hipotenusa, catetos, a altura e as projeções são os nossos elementos fundamentais aí do triângulo retângulo. Agora, vamos relembrar. Para nós identificarmos as semelhanças de triângulos, há alguns critérios que nós costumamos utilizar. Eu trouxe aqui para vocês para a gente relembrar, tá? Então, falando um pouco do primeiro caso, tá? O primeiro caso, ou o primeiro critério, é o ângulo-ângulo. Ou seja, vamos pensar assim, ó. Nós temos dois triângulos, tá?
E nesses dois triângulos, nós temos dois ângulos que são congruentes, ou seja, que possuem mesma medida, tá? Quando nós tivermos essa situação, nós sabemos que esses dois ângulos são iguais, por consequência, o terceiro também será. Então, a gente tem o quê? Um caso de semelhança de triângulos por esse critério aí, ângulo, ângulo. O segundo critério é o critério lado, 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 ou seja, quando nós temos dois triângulos e eles possuem os três lados proporcionais, quando há essa proporcionalidade entre os lados, nós também sabemos que eles são semelhantes por esse critério. O terceiro caso, o terceiro critério, é o lado, ângulo, lado, ou seja, novamente, nós temos dois triângulos, eles possuem dois lados que são proporcionais e um ângulo congruente compreendido entre esses lados proporcionais, tá? Sempre a gente tem que respeitar essa ordem. O ângulo precisa estar compreendido entre os lados. Então, quando isso acontece, nós sabemos que eles também são semelhantes, ok? Bom, como será que nós podemos identificar essas relações métricas sem decorar? Será que há essa possibilidade da gente chegar nas relações métricas sem decorar as fórmulas? O que vocês acham? Sim, é possível, tá? Então, vamos analisar o seguinte, ó. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem, só que antes disso, nós precisamos lembrar, retomar um ponto aí que vocês já estudaram lá no 7º ano, né? Vocês estão lembrados que em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos é sempre 180 graus? Lembra disso? Ok, então analisem aqui comigo o triângulo ABC, tá? Nós sabemos, então, ó, que aqui no vértice A, nós temos o ângulo reto, tá? O ângulo de 90, ok? Então, nós podemos dizer aqui, ó, se ele é 90, o que sobra para nós? Ó, Ok, então nós temos aqui, por exemplo, o ângulo azul. E aqui, só um exemplo, tá? O ângulo preto. Se nós sabemos que esse ângulo mede 90 graus e que a soma é 180, nós podemos dizer que a soma, então, do ângulo azul com o ângulo preto, nesse caso aqui, também soma 90. Esses dois ângulos, a soma deles é o que nós chamamos, então, do quê? De ângulos complementares. Tudo bem? Aqui, ó, nós temos, então, novamente o triângulo ABC, retângulo em A, como eu disse anteriormente, e nós temos o seguinte, olha só, no segmento BH, nós temos notado pela letra M, que representa para nós a projeção do cateto C, tudo bem? M, projeção do cateto C, o N é a projeção do cateto B, e o H é a altura do meu triângulo, tá? Bom, agora nós vamos começar a encontrar semelhanças entre os triângulos para a gente começar a identificar as relações métricas, tá? Então, eu convido vocês a analisar primeiro essa imagem aqui. Vocês conseguem enxergar que nós temos três triângulos? Olha só, nós temos o triângulo maior, que é o triângulo ABC, nós temos o triângulo médio, o triângulo HBA e temos o triângulo menor, AHC, ok? Agora, olha que interessante. Partindo aqui, ó, do meu ângulo reto, né? Observa, no triângulo maior o ângulo reto está aqui, o ângulo reto nos menores estão aqui, ó, no vértice H. Agora, pegando o triângulo maior e o médio, além do ângulo reto, o que é comum aos dois? Qual que é o ângulo congruente além do ângulo reto? O ângulo azul, tá? Então, nós sabemos que tanto no triângulo médio
como no triângulo maior, o ângulo azul está presente nos dois. Então, a gente pode dizer que por aquele critério lá que nós vimos no início, né, ângulo, ângulo, que esses dois triângulos são semelhantes. Por quê? Porque o ângulo vermelho é uma consequência. Lembra que a soma é 180? Se tem dois ângulos congruentes, o terceiro é uma consequência, tá? Da mesma forma aqui, ó, pegando o triângulo maior e o triângulo médio, além do ângulo reto, o que é comum aos dois? Ó, se atentem aqui, o ângulo vermelho é comum aos dois, tá? Então, da mesma forma, se a gente tem dois ângulos que são congruentes, o terceiro é uma consequência. Então, a gente pode dizer que eles são semelhantes. E pegando os dois menores, da mesma forma. Por exemplo, se nós sabemos que possuem dois ângulos congruentes, o terceiro, como eu já disse, é uma consequência. Então, desta forma aqui, ó, nós dizemos que todos esses triângulos, eles são semelhantes entre si. Olha o símbolo que nós utilizamos para indicar semelhança entre triângulos. Tudo bem? Ok. Bom, agora para a gente começar a encontrar as relações métricas, né, que é o que nós queremos, nós vamos trabalhar com a ideia de proporcionalidade, e depois com a ideia de razão. Então, primeiro, de onde que eu vou partir? Ó? Eu vou pegar, então, o triângulo maior e o triângulo médio e vou analisar o seguinte. Ó. Partindo aqui do ângulo reto, o que está oposto a ele? A hipotenusa. O que é a hipotenusa no triângulo maior? É o A pequenininho, o A minúsculo, tá? Então, vou chamar de A, tá? Então, eu posso dizer que A está para quem? Olha lá no triângulo médio. Quem que é a hipotenusa no triângulo médio? É o C. Então, nós dizemos que A está para C, assim como. Agora, analisem aqui comigo, ó. Ângulo azul, o que está oposto a ele? É o B. Então, B está para quem? Olha o ângulo azul no triângulo médio. Então, B está para H. O que falta para nós analisarmos? O ângulo vermelho. O que está oposto ao ângulo vermelho? É o C. C está para quem? Quem que está oposto lá no menor? É o M. Desta forma, ó, nós temos essas três razões. A está para C, assim como B está para H, assim como C está para M. Essa semelhança, ela garante para nós a proporcionalidade entre os lados desses triângulos, ok? Então, agora trabalhando com as razões duas a duas, no caso, fazendo o produto dos meios pelos extremos, a famosa multiplicação em x, nós vamos começar a encontrar as relações métricas. Então, vamos começar fazendo as multiplicações aqui, ó. Então, pegando a primeira razão e a segunda, primeira e segunda, vou fazer a multiplicação. Então, eu tenho aqui, ó, A vezes H é igual ao quê? É igual a C vezes B. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que o produto entre a hipotenusa pela altura é igual ao produto entre os catetos. Coloquei na cor amarelo por quê? Destacando aí para vocês, porque ela é uma das relações mais usuais, tá? Só para a gente deixar destacado. Agora, pegando, no caso, a segunda razão e a terceira, o mesmo procedimento, tá? Fazendo a multiplicação entre as partes. Então, eu tenho aqui, ó, B vezes M é igual a H vezes C, ou seja, o cateto B multiplicado pela projeção M é igual ao quê? É igual ao produto entre a altura pelo cateto C, certo? Agora, pegando a primeira razão com a terceira, fazendo a multiplicação, nós temos, olha lá, então, C vezes C, C ao quadrado, A vezes M, AM. O que isso quer dizer? Quer dizer para nós que o cateto C ao quadrado é igual ao produto entre a hipotenusa pela sua projeção. Lembra que o M é exatamente a projeção do cateto C? Então, destacado em amarelo porque ela também é uma das mais usuais. Ok? Agora, a mesma linha de raciocínio que nós trabalhamos anteriormente.
nós vamos pegar o triângulo maior e o triângulo menor, tá? Então, vamos lá, ó. Pegando aqui o ângulo reto, ó, ângulo reto, A. Ok, o que está oposto ao ângulo reto no triângulo menor? É o B. Então, a gente diz que A está para B, assim como, ó, ângulo azul, o que está oposto a ele? É o B. O que está oposto ao ângulo azul no triângulo menor? O N. Ângulo vermelho, o que está oposto a ele? O C. No menor, o que está oposto ao ângulo vermelho? O H. Mesmo procedimento, tá? Fazendo, então, o produto dos meios pelos extremos. Então, multiplicando aqui, ó, B vezes B. B ao quadrado, A vezes N, AN. Ok, o que quer dizer para a gente? Quer dizer que o cateto B ao quadrado é igual ao produto entre a hipotenusa pela sua projeção. Lembra que o N é a projeção do cateto B. Amarelo porque também é uma das mais usuais. Seguindo, então nós temos B vezes H e C vezes N. O produto, no caso do cateto B pela altura, é igual ao produto entre o cateto C pela projeção N, certo? Ok? Seguindo, ó, pegando a primeira razão com a terceira, fazendo o produto. Então, A vezes H é igual ao quê? É igual a C vezes B. Vocês estão lembrados que essa aqui já saiu anteriormente? Eu só trouxe mesmo, porque ela é uma das mais usuais. Nós já encontramos essa relação. Tudo bem? Ok. Agora, a gente vai pegar, então, os menores, o triângulo médio e o triângulo pequeno, tá? Mesma linha de raciocínio, ó, partindo do ângulo reto. O que está oposto a ele, que é a hipotenusa? A hipotenusa nesse triângulo aqui agora é o C, tá? Agora, olha lá no menor. Quem que é a hipotenusa no triângulo menor? Agora é o B. Então, nós dizemos que C está para B, assim como. Agora, analisa aqui, ó, ângulo vermelho, tá? O que está oposto ao ângulo vermelho? O M. O que está oposto ao ângulo vermelho aqui? O H. Ângulo azul, o que está oposto ao ângulo azul? H, tá? Aqui, ó, ângulo azul, o que está oposto a ele? O N. Novamente, 3 razões. Mesma linha de raciocínio, faz a multiplicação. Então, aqui nós temos, ó, C vezes H é igual B vezes M, ou seja, o produto entre o cateto C pela altura é igual o produto entre o cateto B pela projeção M, tá? Pegando a segunda razão e a terceira, H vezes H, H ao quadrado, M vezes N, produto entre eles. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que a altura ao quadrado é igual ao quê? É igual ao produto entre as projeções, tá? Amarelo porque é uma das mais usuais. Mesma ideia fazendo lá o produto, tá? Então, fazendo aqui a multiplicação. C vezes N é igual a B vezes H, ou seja, o cateto C multiplicado pela projeção N é igual ao produto entre o cateto B e a altura, tá? Então, dessa forma, nós encontramos aí, fazendo esse procedimento, nós encontramos 4 relações. Então, agora, nós vamos interpretar essas relações que nós acabamos de encontrar, tudo bem? Então, nós encontramos 4 relações fazendo esse procedimento. A primeira relação é essa aqui, ó. Observem o triângulo aqui comigo. Então, nós temos que o produto entre os catetos é igual ao quê? É igual ao produto entre a hipotenusa pela altura. Tudo bem? Essa é a primeira relação. A segunda e a terceira, não sei se vocês se atentaram a isso, mas elas são muito parecidas. Observem, ó. Olha lá, a segunda, no caso aí. B ao quadrado, ou seja, o cateto B ao quadrado, ele é igual ao produto entre a hipotenusa pela sua projeção. Da mesma forma, a terceira relação. O que ela diz para a gente? Ela diz que, no caso, o cateto C ao quadrado, ele é igual ao produto entre a hipotenusa e a sua projeção, ok? Então, elas são muito parecidas, tá? Então, nós temos a segunda e a terceira aí. A quarta relação, que nós acabamos de encontrar,
ela diz pra gente, então, que a altura ao quadrado é igual ao quê? É igual ao produto entre as projeções, tá? Quarta relação. A quinta relação, nós não encontramos, mas nós podemos identificar por dedução, né? Só olhando o triângulo, a gente pode encontrar essa relação. Observem o seguinte, olha a hipotenusa é o A, tá? É o maior lado do meu triângulo. Então, eu posso dizer que a soma entre a projeção M e a projeção M, a soma entre eles, entre essas projeções, é exatamente igual à hipotenusa. Essa é a quinta relação, certo? Olha lá. Ok, agora nós vamos encontrar a sexta relação, fazendo um procedimento bem interessante. Então, olha só, eu trouxe aqui para vocês a segunda e a terceira, que são muito parecidas. Nós vamos fazer a soma entre elas, tá? E aí nós vamos encontrar a sexta relação, a mais conhecida, a mais famosa, que vocês também já conhecem, tá? Olha só, b ao quadrado mais c ao quadrado é igual n vezes a mais m vezes a. Reescrevendo, b ao quadrado mais c ao quadrado é igual. Vocês conseguem enxergar que nós temos o a nas duas parcelas? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos trabalhar a ideia de fatoração. Então, colocando o a em evidência e multiplicando pelo que sobrou, nós temos, então, a multiplicado por n mais m. Agora, vamos pensar mais um pouquinho aqui. Nós acabamos de ver uma relação que dizia para nós que n mais m é o próprio a. Então, nós podemos substituir aqui direto. Então, ficamos com b ao quadrado mais c ao quadrado, que é igual a que multiplica a. Desenvolvendo um pouco mais, nós chegamos aqui, ó, em b ao quadrado mais c ao quadrado, que é igual a ao quadrado. E reescrevendo no formato mais convencional, nós temos que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Agora eu pergunto para vocês, quem é o a, o b e o c? Quem são eles? Olha lá, olha no triângulo, agora ficou fácil, né? Olha lá, nós temos então que o azinho, pegando aqui o triângulo, ó, nós temos o ângulo reto aqui, o A é a hipotenusa, né? E o B e o C, que formam o ângulo reto, são os meus catetos. Desta forma, nós temos então que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora sim, agora ficou fácil. Vocês lembram qual que é essa sexta relação? Esse é o famoso teorema de Pitágoras. Olha que interessante, né? Então, fazendo essa manipulação, nós verificamos que, somando as duas relações, nós chegamos na sexta relação. E para melhorar um pouco mais a parte da visual, nós vamos fazer uma atividade prática agora, tá? Para entender melhor o teorema de Pitágoras. Vamos lá? Ok, então aqui nós temos essa estrutura. Observem aqui comigo. Nós temos um triângulo retângulo, olha o ângulo reto aqui, tá? Então, a sua frente, hipotenusa, os catetos. Então, nós dizemos o seguinte, a área da hipotenusa é igual ao quê? É igual à soma das áreas dos catetos, ou seja, tudo que está no quadrado maior, ele precisa ser redistribuído nos menores. Será que vai dar certo? Vamos ver? Ok, então nós temos aqui que a área da hipotenusa é igual à soma das áreas dos catetos, ou seja, tudo que está aqui, ó, na superfície maior precisa ser redistribuído nos menores. Será que isso é possível? Vamos verificar? Olha lá. Ok, beleza? Lembra que dizia o teorema de Pitágoras? Dizia para nós que a hipotenusa ao quadrado é igual ao quê? É igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, desta forma, ó, nós verificamos na prática o teorema de Pitágoras.
Então, após a gente realizar essa atividade na prática, eu gostaria de ver se vocês realmente entenderam, tá? E agora nós vamos fazer umas atividades sobre isso. Vamos? Bora lá. Então, nós temos aqui a atividade 1. O que o enunciado da atividade 1 diz para nós? Então, a caixa d'água da escola Naércio Miranda Professor, que é a minha escola, tá? Ela vai precisar de 2 cabos de aço para uma melhor sustentação, como mostra a imagem abaixo. Olha a imagem. Então, nós temos a caixa d'água, os cabos de aço, tá? Então, vamos para as informações. A caixa d'água, ela possui 20 metros de altura, certo? E cada cabo, ele será fixado a 15 metros da sua base. Agora vem a pergunta: qual será que é o comprimento do cabo de aço de sustentação? Quanto será que tem? Quantos metros tem esse cabo de sustentação? E aí, como será que a gente pode fazer para resolver essa questão? Vamos à resolução? Então, trouxe novamente a imagem para vocês. Só vou colocar as informações para melhorar a parte visual aí. Então, nós sabemos aqui, ó, que a altura, 20 metros, tá? E que cada cabo será fixado a 15 metros da base. Quer saber quantos metros, qual será o comprimento do cabo de aço? Olha só, então nós temos triângulo retângulo, temos 2 catetos que formam o ângulo reto. Queremos encontrar o comprimento do cabo de aço, que é a nossa hipotenusa. Então, eu posso usar direto o teorema de Pitágoras que nós acabamos de verificar, tá? Então, o que diz o teorema, né? Ele diz para nós que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou encontrar a hipotenusa. Então, eu vou substituir cateto menor, né, que é o 15, então 15 ao quadrado, mais cateto maior, que é o 20, ao quadrado. Resolvendo, hipotenusa ao quadrado, 225 mais 400, fazendo a soma, né? Então, nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual a 625. Só que observe o seguinte, olha só, nós queremos encontrar o valor da hipotenusa, só que ele está ao quadrado, né? Então, o que eu posso fazer? Há vários procedimentos. Nós podemos extrair a raiz quadrada dos 2 lados, né? Então, aqui, ó, eu cancelo o expoente com o índice, tiro a raiz quadrada de 625 e encontro, ó, que a hipotenusa é igual a 25. Lembra que o cabo de aço é o que eu preciso descobrir? Qual que é a medida do cabo de aço? A medida do cabo de aço é a minha hipotenusa, tudo bem? Então, desta forma, nós temos que o cabo de aço, no caso, mede 25 metros. Tá? Então, a alternativa correta aí é a letra C, ok? Bom, agora vamos para a atividade 2. Vamos ver o que diz o enunciado dessa atividade. Então, a Luísa, ela quer entrar na sua conta do TikTok, mas ela esqueceu a senha, tá? Ela lembra que os 2 últimos dígitos da senha é formado pela soma dos números correspondentes às medidas A, B, C e H no triângulo conforme a imagem. Quais são os 2 últimos dígitos da senha do TikTok de Luísa? E aí? Ó, analisem comigo aqui esse triângulo. Já é bem familiar de vocês, né? Então, vamos à resolução. Bom, vamos partir das informações que nós temos logo de cara, tá? Vocês lembram que aqui, ó, esse segmento maior é a nossa hipotenusa, né? Que é anotado pela letra A. Tem uma relação que nós acabamos de verificar que diz que A é igual à soma entre as projeções, né? Então, a gente já pode usar direto essa relação. A hipotenusa é igual à soma das projeções. Fazendo a substituição, né? No caso aqui, M é a projeção do cateto C e o 9, projeção do cateto B. Fazendo a soma entre eles, nós verificamos que o A é igual a 25, tá?
Então, a primeira letra nós já encontramos, tá? Guarda esse valor aí. Ok. Seguindo, nós também verificamos que tem uma relação que diz pra gente que a altura do triângulo é igual ao produto entre as projeções. E se vocês analisar aqui comigo, nós verificamos que o H, ele é comum aos dois triângulos menores, então nós podemos usar essa relação também, tá? Então vamos lá, ó, vamos substituir, né? Então H, que eu quero descobrir, é o produto entre as projeções, né? Então no caso, multiplicando 16 por 9, nós verificamos que o H ao quadrado é 144, quero encontrar o H, então eu extraio a raiz quadrada dos dois lados e verifico que o H é igual a 12, tá? Então, nós encontramos mais uma letra. Ok. O que falta para nós agora? Falta encontrar o B e o C, tá? Então, agora eu convido vocês a analisar o seguinte aqui comigo, ó. Nós vamos pegar o triângulo menor compreendido na figura. Ó, o triângulo menor aqui. Vocês verificam que ele tem um ângulo reto aí, tá? Então, nós acabamos de ver que o H vale 12. Então, nesse caso, em relação a esse triângulo menor, nós temos dois catetos dele. E queremos descobrir o B. O que é o B aqui para nós? A hipotenusa. Então, se eu tenho dois catetos, quero encontrar a hipotenusa, eu posso usar o teorema de Pitágoras direto novamente, tá? Só substituindo. Eu só vou chamar a atenção de vocês o seguinte. A hipotenusa agora é a letra B, tá? Então, só vou substituir aqui para eu poder encontrar o valor que eu quero. Então, B ao quadrado é igual. Quem que é o menor cateto? É o 9, 9 ao quadrado. O maior cateto é o 12. Resolvendo, B ao quadrado igual a 81 mais 144. Fazendo a soma entre eles, nós verificamos que B ao quadrado é igual a 225, tirando a raiz quadrada dos dois lados. Verificamos que o B, nesse caso aqui, ó, o B é 15, tá? Ok. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, analisem aqui comigo agora o seguinte, em relação ao triângulo médio, tá? Olha novamente o ângulo reto aqui. Eu quero encontrar o C, que é a hipotenusa. É muito parecido com o que nós acabamos de fazer. Vocês concordam que nós podemos aplicar o mesmo procedimento? Então, nós temos os dois catetos, queremos encontrar a hipotenusa. Então, só vou substituir. Nesse caso, a hipotenusa agora é o C. Quem que é o menor cateto? É o 12, que é a altura que eu acabei de encontrar. Então, 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Resolvendo, nós temos C ao quadrado, que é igual a 144, mais 256. Fazendo a soma, C ao quadrado igual a 400. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, verificamos que o C é igual a 20. Ok. E aí, respondi a pergunta que eu queria? É isso mesmo que lá o enunciado perguntava para nós? Não, né? Então, nós não respondemos a pergunta inicial. Nós vamos ter que fazer a soma entre as letras A, B, C e H para encontrarmos a senha do TikTok de Luísa. Vamos à soma? Então, 25 mais 15 mais 20 mais 12 é igual a 72. Agora sim, Então, nós respondemos a pergunta inicial. Então, a senha da Luísa do TikTok, que ela havia esquecido, a resposta certa, nesse caso aqui, ó, é a letra D, 72. Ok? Vamos, então, à terceira atividade. Ok, só apagando. A atividade 3, ela diz o seguinte para nós. Então, o Paulo, ele é produtor de grãos. E esse ano, ele reformou o telhado do barracão onde armazena a sua produção. O novo telhado é formado por uma estrutura de vigas de madeiras, apoiada por tesouras para uma melhor sustentação, como vemos na figura abaixo.
A viga frontal BC mede 16 metros de comprimento e a viga AM, que apoia o ponto máximo do telhado, mede 6 metros e localiza-se no ponto central da parede. Qual a medida da viga AB fixada na diagonal, isto é, sobre a viga vertical, as tesouras e a viga BM? E aí, como será que podemos resolver? Vamos à resolução. Bom, só colocar uma cor aqui para vocês, vamos lá. Então, nós sabemos que a viga frontal, ó, ela mede 16 metros, certo? Ok. A viga BM, que é metade da viga frontal, ela mede 8 metros, tá? A viga AM, na vertical, mede 6 metros e queremos encontrar a medida da viga na diagonal. Esse segmento aqui que nós queremos encontrar. Então, eu vou utilizar aqui, no lado que eu quero encontrar, uma letra e um termo que os matemáticos gostam muito de usar para termos ocultos, o x, tá? Então, aplicando o teorema de Pitágoras direto, o que nós temos? Então, o x é a hipotenusa, né? Então, x ao quadrado é igual ao quê? Menor cateto, 6 ao quadrado, maior cateto, 8 ao quadrado, né? 8 ao quadrado. Resolvendo, 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64. Fazendo a soma, 36 mais 64, 100. Quero encontrar o valor do x. Então, extraio a raiz quadrada dos dois lados e desta forma nós verificamos aqui, ó, que o x é igual a 10 metros. Então, a viga que eu quero descobrir, que nós precisávamos encontrar a medida, mede exatamente 10 metros, ok? Tá? Então, a alternativa certa dessa questão é a letra C. Então, dessa forma, nós vamos se encaminhando para o final da aula, tá? Nessa aula, então, nós retomamos aí alguns assuntos fundamentais para vocês, estudantes do 9º ano. Então, nós relembramos os elementos do triângulo retângulo, os casos de semelhanças de triângulos, encontramos as relações métricas do triângulo retângulo sem decorar as fórmulas, demonstramos o teorema de Pitágoras, tanto algebricamente como na prática, e aplicamos os conceitos na resolução de problemas, tá? Bom, dessa forma, então, nós vamos chegando ao final desta aula. Eu trouxe para vocês uma frase que eu gosto bastante. Nós somos quem escolhemos ser, por isso escolha, tá? Então, desde já agradeço muito pela atenção de cada um de vocês. Gostaria também de agradecer todos os profissionais, deixar um forte abraço para todos os meus alunos, colegas lá da Escola P. Naerson Miranda de Boffete, tá? Então, muito obrigada, valeu!